Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos para mais uma banca simulada aqui no Concurseiro Pro. Se você não me conhece, sou o professor Sérgio e hoje nós estamos aqui para mais um banca para os cargos de escrivão investigador. Hoje, dia 29 de agosto, agora 7 horas da noite, nós iremos dar início com o candidato Patrick. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, excelência. Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando com a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Ok. Candidato, a frase "onde você vai viajar nas próximas férias?", essa frase está correta? Excelência, a frase "onde você vai viajar nas próximas férias" está correta. A frase "refiro-me àquela mulher morena" possui crase? Não, excelência, não possui frase. As palavras cabra macho e cabra fêmea exemplificam qual tipo de substantivo, candidato? Se tratam de substantivo composto. Avançando para a disciplina de noções de direito, candidato, o que se entende pelo crime de contrabando? Um minuto, excelência. Excelência, o crime de contrabando trata-se da transferência de mercadoria ilegal entre as fronteiras, do Brasil com outros países. Candidato, o que será feito quando o acusado se recusar a assinar o auto de prisão em flagrante? Excelência, quando ele se recusa de assinar os autos, eh, ele poderá ser substituído por 2 testemunhas que estiverem presentes. Candidato, os direitos civis e políticos, eles fazem parte de qual geração de direitos humanos? 1 minuto, excelência. Excelência, trata-se de direitos de segunda geração. Avançando para a disciplina de criminologia, candidato, a desestruturação familiar pode ser considerado um fator biológico, psicológico, ambiental ou social da criminogênese? Excelência, a desestruturação familiar, ela trata-se principalmente na questão social da formação do indivíduo, ocorrendo com a como eu posso dizer? Com a desestruturação e envolve a questão do controle informal. Candidato, a vítima sempre foi objeto de estudo da criminologia? Não, excelência, a vítima nem sempre foi o objeto de estudo, sendo começando a fazer parte desse objeto a partir da do estudo feito por Benjamin Mendelsohn no seu livro Vitimologia. Candidato, César Lombroso escreveu uma obra paradigmática para a criminologia. Como é que é o nome desse livro? Excelência, o César Lombroso, ele é da escola positiva, que acreditava que o criminoso era um ser atávico e ele já nascia criminoso, e ele fala sobre isso no seu livro O Homem Delinquente. Ok, candidato, obrigado e boa sorte. Obrigado, excelência. E aí, Patrick, o que você achou dessa banca? Eu achei que o português estava um pouquinho difícil. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, cara, e eu tô com a cabeça meio
meio devagar, assim, mas... Eu É, Enfim, eu tô te é, perguntando porque eu percebi, assim, essa banca teve um desempenho um pouco aquém do que você tem demonstrado, né, nas últimas versões. Aqui em criminologia foi uma matéria que você melhor soube se sair, mas nas demais cometeu alguns equívocos sobre pontos que eu acredito que você já viu durante os seus estudos, mas talvez por esse cansaço ou por algum outro fator você acabou não se recordando corretamente. Então, assim, eu sugiro que você revise esses pontos aqui, tá? Para que você não tenha dificuldades em respondê-los caso algo semelhante vier a ser cobrado para você, beleza? certo, certo. Começando com o português, a primeira frase, primeira pergunta, a frase onde você vai viajar nas próximas semanas? Aqui a gente tem um verbo ir no futuro, né? Vai, que indica movimento. Logo, o Uhum, correto seria aonde, em vez de onde, beleza? certo. Esse é o erro da frase. Uhum, Na frase seguinte, refiro-me àquela mulher morena. Quem se refere a alguém. Então a gente tem aqui o verbo transitivo indireto que pede a preposição a. uhum, E a palavra aquela é um pronome demonstrativo, que começa com a letra A. Então, esse A do aquela vai se unir ao A prepositivo, né, da regência verbal, uhum. fazendo com que haja o fenômeno fonético, ou seja, a crase. Beleza? Sim, ok. Por fim, as palavras cabra macho e cabra fêmea são exemplos de substantivos epicenos, que é um substantivo uniforme, ou seja, ele possui somente uma palavra para designar os dois gêneros, masculino e feminino, então há necessidade de você fazer a distinção de gênero por meio das palavras macho e fêmea, beleza? Entendi. Isso é um Nunca tipo de tinha ouvido falar. questão que a Cadepol já cobrou, inclusive em prova escrita, em concursos anteriores, tá? Uhum, Avançando para noções de direito, o crime de contrabando ele consiste na conduta de você importar ou exportar mercadoria proibida, tá? Não é transferir, o verbo que você falou na uhum, frase. Você trouxe uma ideia assim mais ou menos correta, né? Mas o correto seria você importar ou exportar mercadoria proibida, né? Dentro aí dos limites para fora dos limites fronteiriços aí. uhum, certo. Sobre a questão da prisão em flagrante, beleza. Se o acusado não quiser assinar o auto, ele pode ser substituído por duas testemunhas. Em relação aos direitos civis e políticos, são direitos de primeira geração, são direitos que a ideia clássica estão centrados na ideia clássica de liberdade individual. Então, eles só podem ser conquistados mediante a abstenção do controle estatal, né? Já que essa atuação vai interferir na liberdade do indivíduo, ok? Certo. Em criminologia, a criminogênese preocupa-se em estudar as causas do comportamento delituoso, e muitas vezes delitos são cometidos em razão de fatores relacionados à desestruturação familiar. Desestruturação familiar é um fator social, ok? Uhum, Essa era a resposta. Você foi falar sobre controle social informal, uhum, enfim, acabou extrapolando um pouco. Sobre a questão da vítima, beleza, né? Ela surgiu depois, na fase aí do redescobrimento, com o Benjamin Mendelssohn, e O Homem Delinquente foi a obra escrita por César de Lombroso, então aqui em criminologia foi aqui você melhor pontuou, mas infelizmente aqui em português você seria eliminado, ok? ok. Obrigado pela participação, Patrick. Fica aí meu Obrigado, feedback eu. para que você possa revisar esses tópicos para depois ficar, né, mais afiado aí nas bancas seguintes. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Dando sequência, agora iremos com Freitas. Perfeito. Boa noite, candidato. Tudo bem? Boa noite, Excelência. Tudo bem? Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando com a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Tudo bem. Candidato, eu não vi ele faz muito tempo. Qual é o vício de linguagem dessa frase? Excelência, na frase, existe o vício de linguagem que... Pode repetir a frase, por favor, Excelência? Eu não vi ele faz muito tempo. Qual é o vício de linguagem? Excelência, a frase correta seria eu não ouvi, né? A utilização aí do pronome oblíquo, né? Deveria ser empregado. Candidato à frase comeu-se bananas está correta? Não, Excelência, o correto deveria ser
comeram-se bananas. Deveria flexionar o verbo. Candidato, a frase "fomos até a farmácia" possui crase? Só um momento, Excelência. Sim, Excelência, possui crase. Avançando para a disciplina de noções de direito, candidato, o que é o ato administrativo? Excelência, o ato administrativo é o ato praticado pela administração pública de forma unilateral ou por quem esteja agindo em sua autonomia, de modo a exercer as suas atribuições, seja a indisponibilidade do interesse público ou a supremacia do interesse público, que irão formar o regime jurídico administrativo. Candidato, o que se entende pelo termo circunstanciado de ocorrência? Excelência, o termo circunstanciado de ocorrência é um ato administrativo lavrado pelo escrivão de polícia que irá registrar os crimes de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais ou os crimes praticados com penas até 2 anos, que irá encaminhar para o judiciário, no juizado especial criminal, as condutas de menor potencial ofensivo. Candidato, o que é um habeas data? Excelência, o habeas data é um remédio constitucional utilizado para garantir o direito à informação de dados do próprio agente. Avançando para a disciplina de criminologia, por que se diz em criminologia que o crime é um fenômeno comunitário? Excelência, na criminologia, o conceito de crime deve perpassar por uma conduta massiva que aflige a toda a comunidade. Nesse sentido, para que seja considerado um delito, diferentemente do direito penal, que basta o fato estar tipificado, na criminologia há a necessidade dessa aflição atingir a toda a comunidade, de forma massiva. Candidato, qual controle social é mais eficaz na prevenção de crimes? O controle social formal ou informal? Excelência, o controle social informal, que é aquele praticado pela sociedade, ele tende a ser eficiente na prevenção dos crimes, no sentido de evitar que esse criminoso se torne um criminoso. Entretanto, o controle social formal também pode se mostrar muito eficiente no sentido do policiamento ostensivo e preventivo, que irá evitar o criminoso que já existe de praticar aquelas condutas. Candidato, qual dos integrantes das escolas sociológicas dizia que a sociologia criminal deriva de fenômenos antropológicos, físicos e sociais? Só um momento, Excelência. Excelência, pelo que me recordo, o criminólogo que trata desses fatores sociológicos advém da teoria positivista, que seria o Ferri. Ok, candidato, obrigado e boa sorte. Obrigado, Excelência. Muito bom, Freitas. Muito boa banca, bem firme nessas postas, boa articulação dos raciocínios, utilizando-se, né, de uma linguagem bastante culta também. Isso aí, vamos manter esse padrão, tá um padrão muito elevado já, e significa que você, né, conosco que já tá há quanto tempo, Freitas? 2 Acho que já meses? tem uns 2 meses já. É bom perceber a tua melhora aí, né, a tua crescente nas bancas, tá muito bom já. Ainda tem um espacinho para melhorar, mas assim, tá muito bom. Eu tô um pouco seguro nessa banca, professor, porque eu estive estudando para outro concurso, e aí eu dei uma afrouxada na matéria de criminologia, então estou retomando, eu dei uma rateada. Está muito bom. Começando aqui com o português, eu não vi ele faz muito tempo, o vício de linguagem, né? Você citou o que estava errado na frase, acabou não citando o nome do vício, né? Eu não me recordei.
o solecismo, que é o erro de sintaxe, tá? Então, no caso aqui, quando temos o pronome ele utilizado depois do verbo, estaria errado, né? O correto seria substituído pelo pronome oblíquo correspondente, ou seja, o, e como não é atrativo, né? Eu não ouvi faz muito tempo. A frase comeu-se bananas aqui, né? É uma frase que está na voz passiva sintética, você passando ela para analítica fica mais fácil de identificar o erro, né? Bananas foram comidas, então o correto seria que esse verbo estivesse no plural, como você bem colocou. Então, beleza, comeram-se bananas, seria o correto. Em relação à crase, o até é uma hipótese de crase facultativa, tá? Então, não é obrigatório na frase. Pode, como não pode, também. Beleza? Então, eu quero que você respondesse. Excelência, trata-se, nesse caso, de uma hipótese de crase facultativa. Não estando errado, portanto, né, a colocação ou não dessa acentuação. Sobre noções de direito, resposta correta de ato administrativo, né, vontade da administração, que produz efeitos jurídicos, visando o exercício das suas atribuições e competências. Sobre o termo circunstanciado também, procedimento administrativo, que substitui o inquérito policial, ou seja, que é destinado para apurar infrações de menor potencial ofensivo e contravenções penais. Lembrando que o termo circunstanciado não tem o indiciamento, beleza? Sobre a questão das datas, beleza, remédio constitucional, assegura o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, que constem em registros públicos, né, ou de entidades de caráter governamental, ou para fins de retificação de dados. Seguindo a terminologia, o crime é um fenômeno comunitário, porque ele não ocorre de forma isolada, pelo contrário, mas sim dentro de um contexto social e comunitário, né, e ele está extremamente relacionado às interações e dinâmicas sociais que existem em uma comunidade. E, além disso, ele afeta essa comunidade como um todo. Ele vai impactar na segurança, na qualidade de vida, na sensação de bem-estar dos seus membros, dentre outros fatores, por isso que ele é um problema maior que demanda uma compreensão abrangente e mais complexa. Sobre a questão do controle social mais eficaz para a prevenção, aqui a resposta correta seria o informal, porque ele é mais, ele atua desde a socialização dos indivíduos, né, então, na internalização de normas, então, quando a coesão social é forte e os mecanismos informais são efetivos, a necessidade de você utilizar o controle social formal é reduzida. Mas a resposta que você trouxe, trazendo o exemplo do policiamento preventivo, achei bem pertinente, tá? Aqui eu acabei não tirando ponto, mas o gabarito, né, prescrito pela banca seria controle social informal. E, por fim, o Henrico Ferri, né, ele acreditava que o delito era produto da contribuição de fatores antropológicos, físicos e sociais. Então, também, resposta correta. Parabéns pela banca, daria para você aqui uma nota de 90 pontos, tá? Valeu, professor. Show. Bom mesmo. Dando sequência, vamos agora com a Gabriela. Boa noite, candidata, tudo bem? Boa noite, Excelência, tudo bem? Candidata, dando início aqui à nossa avaliação oral, começando com a disciplina de língua portuguesa, candidata, a aula começa às 20 horas. Essa frase possui crase no as? Sim, Excelência, haja vista que se trata de horas certas. Candidata, ele queixou-se do mau cheiro do quarto. Qual é a classificação morfológica da palavra mal? Excelência, na frase, mal é um advérbio. Estou com dor na batata da perna. Qual é a figura de linguagem? Excelência, a figura de linguagem é a metáfora. Avançando para a disciplina de noções de direito, candidata, o que é abuso de poder? Excelência, o abuso de poder, ele pode ser configurado quando o agente, ele extrapola a finalidade para a qual ele foi instituído para o cargo, que pode ser tanto por desvio de finalidade, como por excesso de poder. Candidata, o que é nota de culpa? Excelência, a nota de culpa, ela é um substitutivo do mandado de prisão.
Candidata, o que é o crime de condescendência criminosa? Excelência, a condescendência criminosa é um crime contra a administração pública, em que o agente, que é superior e hierárquico, ele deixa de notificar o seu superior relativamente ao cometimento de um crime pelo inferior, pelo seu subordinado. Candidata, avançando para a disciplina de criminologia, em um caso hipotético em que uma mulher está voltando para casa, ela desce do ônibus e é vítima de estupro. As pessoas que a conhecem passam a evitá-la, responsabilizando-a pelo crime que sofreu. Então, ela sofre, assim, uma estigmatização pelo meio social. Pode-se considerar que houve uma vitimização primária, secundária ou terciária? Excelência, nesse caso, nós estamos diante de uma vitimização terciária. Candidata, o que é penologia? Excelência, a penologia ela é o estudo da pena, que tem a função de ressocializar, de prevenir o crime ou de punir o agente. Para qual dos integrantes das escolas sociológicas o crime estava no homem e se revelava como uma degeneração dele? Excelência, seria relativo ao César Lombroso, que considerava o ser como atávico e um ser criminoso nato. Ok, candidato, obrigado e boa sorte. Obrigada, excelência. Beleza, Gabriela. Em relação à postura, acho que aqui não temos problemas. A gente tá, você, né, de certo modo, tem uma facilidade assim, de expressar o tom de voz bom. Também está respondendo bem direto, assim, não está precisando de muito tempo para formular os raciocínios, as respostas. No entanto, existem alguns conceitos aqui que não estão muito claros para você cometeu alguns equívocos. Então, assim, talvez passe minha impressão que talvez esses erros advêm dessas respostas meio que automáticas, sabe? Então, talvez se você, sei lá, nessas perguntas que você vai ver aqui que você errou, você pensasse um pouquinho mais antes de responder, para fins de tentar, né, ir ao encontro do gabarito previsto, ok? Começando com o português, a aula começa às 20 horas. Aqui, né, nós temos uma indicação de horas marcadas, então, correto o emprego da crase. Ele queixou-se do mau cheiro do quarto. O mal, ele está atribuindo uma característica a cheiro, né? O cheiro do quarto. Então, aqui a gente tem um substantivo. Se nós temos uma palavra ligada no substantivo, a gente vai ter um adjetivo. Estou com dor da batata da perna. Inclusive, essa questão, não sei se foi essa, mas foi uma semelhante, foi cobrada na última prova oral, que teve no mês passado, por um candidato subjúdice. E aí eles perguntaram qual que é a figura de linguagem. A figura de linguagem é a catacrese, né? Que é você utilizar uma palavra fora do seu significado original para nomear uma coisa, uma outra coisa, por falta de um termo específico ou por desconhecimento do termo adequado. Então, você está utilizando batata da perna para nomear panturrilha. Entendeu? Não é metáfora, então. Sobre a questão do abuso de poder, bom, que fique claro, o abuso de poder é gênero, divide-se em duas espécies, desvio de finalidade e excesso de poder. O desvio, ele tem vício no elemento finalidade do ato administrativo. Então, o agente que o comete, ele está dentro da sua competência, mas ele comete o ato com o objetivo de alcançar um fim diverso daquele previsto na lei. Já o excesso, ele tem visto no elemento competência do ato, e isso significa o quê? Que o agente atua fora dos limites da sua competência, né? Então, aqui, só para esclarecer bem, para que você não erre. Sobre a nota de culpa, ela está prevista lá no artigo 306 do Código de Processo Penal. Então, é um documento no qual se formaliza o direito de que toda pessoa presa em flagrante tem os direitos de saber os motivos pelos quais ela está sendo presa, o nome do condutor da prisão e de eventuais testemunhos do fato. Ok? Então, essa seria a resposta adequada. Sobre a condescendência criminosa, né, um tipo de crime omissivo próprio contra a administração pública, que consiste em deixar de responsabilizar ou levar o conhecimento da autoridade competente para responsabilizar, por questão de indulgência, né, de pena, misericórdia, subordinado ao funcionário que tenha cometido infração no exercício do cargo. Então, beleza.
Sobre a questão da vítima, né, que sofre uma estigmatização, uma vitimização pelo meio social, vitimização terciária. Penologia é um subcomponente, uma disciplina da criminologia que se dedica ao estudo das penas, das suas modalidades de aplicação, buscando compreender os princípios, os objetivos, os métodos, né, utilizados pelo sistema criminal, principalmente o sistema penal. E, por fim, o Rafael Garofalo, que afirmou que o crime estava no homem e se revelava como uma degeneração dele. Então, ele introduziu aquele conceito de temibilidade e periculosidade, que se referia à porção de maldade que deve ser temida em relação ao delinquente. Ok? Uhum. Então, considerando essa dinâmica aqui das nossas bancas, você errou uma de criminologia, também errou uma de direito, mas em português você errou duas, então você não atingiu 50%, ok? Mas fica aí o feedback para você, para que você possa revisar esses pontos depois, mas estamos no caminho certo, tá bom? Beleza. Obrigada, professor. Obrigado pela participação. Dando sequência, vamos lá, Ana. Vamos. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite, Excelência. Candidato, nós iremos dar início aqui à nossa avaliação oral, começando com a disciplina de língua portuguesa, tá bom? Ok, Excelência. Candidata, na frase, quanto custa o ingresso para o show? Qual é o pronome? Excelência, no caso, o pronome seria quanto, que é um pronome interrogativo, Excelência. Candidata, a frase a seguir está correta? Maria sofreu discriminação racial na faculdade. Excelência, no caso, a frase estaria incorreta, uma vez que o correto seria discriminar, o ato de segregar alguém, ter preconceito. O ato de descriminalizar seria o ato de fazer com que a conduta seja descriminalizada. Candidata, qual que é o sujeito presente na frase? Faz frio quando está amanhecendo. O sujeito é inexistente, Excelência, uma vez que o verbo fazer, no sentido de tempo, ele é impessoal. Avançando para a disciplina de noções de direito, é possível instauração de inquérito policial somente com base em uma denúncia anônima? Não, Excelência. No caso, a autoridade policial, ela tem que averiguar os fatos e, se caso tiver, depois de apurada a materialidade e a autoria dos fatos, ele irá, por fim, instaurar o inquérito ou não. Candidata, é possível o crime de dano culposo? Excelência, não é possível o crime de dano culposo, somente doloso. O advogado pode ter acesso total ao inquérito em andamento? Não, Excelência, o advogado ele só pode ter acesso ao inquérito, às diligências já documentadas, registradas, no caso. Avançando para a disciplina de criminologia, candidata, qual corrente da criminologia que se dedica ao estudo do estado mental das pessoas que cometem atos criminosos? Seria, no caso, a escola positivista, Excelência. Candidata, dentro da classificação de criminosos, o que são biocriminosos puros ou pseudocriminosos? Excelência, criminosos puros ou biocriminosos são aqueles tipos de criminosos que possuem características biológicas, atávicas, hereditárias, ou genéticas que o fazem predispor a cometer o crime. Candidata, qual é o objetivo da análise dos fatores criminógenos? Um momento, Excelência, por favor.
Você poderia repetir a pergunta, por favor? Qual o objetivo da análise dos fatores criminógenos? O objetivo da análise dos fatores criminógenos, Excelência, é verificar o quão esses fatores criminógenos eles podem interferir na conduta do criminoso, seja características ambientais, físicas, biológicas ou psicológicas. Ok, candidato, obrigado e boa sorte. Obrigada, Excelência. Muito bom, Ana. Também é muito positivo ver o quanto que você está evoluindo. Eu acho que essa foi a melhor banca que a gente já fez até agora. Te senti muito mais firme nas respostas, bem como mais, assim, seguro no que estava falando. A postura também melhorou bastante. Vamos continuar nesse caminho, tá? Tá muito bom mesmo. Parabéns. Trabalhando e conquistando. É isso daí. Começando com português, quanto custa o ingresso para o show? O pronome é quanto, né? Nesse caso aqui, um pronome, ele está sendo utilizado de forma interrogativa, mas que também indica a questão de quantidade, né? De quanto dinheiro. Sobre a questão de discriminação, né? Na frase está errado, o correto seria discriminação, você explicou muito bem o porquê. Faz frio quando está amanhecendo, aqui não é uma oração sem sujeito, né? Pois se trata de um fenômeno da natureza. Avançando para noções de direito, sobre a questão do inquérito, não é possível a abertura de inquérito com base em informações obtidas apenas por uma denúncia anônima, né? Então depende de uma investigação preliminar que subsidia as informações coletadas. Não há previsão de crime de dano culposo. E sobre a questão do advogado, ele tem acesso àquilo que já está documentado dos autos. Então as diligências em andamento não estão disponíveis, né, ao acesso. Né, se elas tivessem, isso frustraria o êxito dessas diligências. Em relação à criminologia, a corrente criminológica que se dedica ao estudo mental das pessoas que cometem atos criminosos é a criminologia clínica. Tá? Dentro da classificação de criminosos, os biocriminosos puros ou pseudocriminosos são criminosos que apresentam apenas fatores biológicos como determinantes da sua conduta delituosa. Então, eles são submetidos a tratamento médico, psiquiátrico ou em manicômios judiciários, né? Exemplos de biocriminosos puros, por exemplo, seriam psicopatas ou epiléticos que, durante suas crises, eles podem cometer atos criminosos, né? E depois, sem ter o discernimento da prática do ato. O objetivo da análise dos fatores criminógenos é identificar os motivos que levam uma pessoa a cometer crimes para que isso, de certo modo, contribua para a formulação de estratégias de prevenção e intervenção. Ok? Uhum. Então, assim, português e direito, considerei tudo correto. Criminologia aqui foi mediano, mas de todo modo conseguiu que atingir o mínimo suficiente para aprovação, daria para você uma nota aqui de 85 pontos, tá? Ai, que bom. Obrigada, professor. Eu que agradeço pela participação. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa banca de hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma ponderação? Pode fazer. Pode falar, Gabriela. Professor, em relação ao até da crase, acho que foi a pergunta acho que foi o Freitas. Uhum. Naquele caso é facultativa? Sim, a gente tem crase, tem 3 hipóteses de crase facultativo. Após a preposição até, após pronomes, antes de pronomes possessivos femininos e antes de nomes femininos. Ah, tá. Então acho que eu anotei errado aqui. Eu coloquei até mais horas exatas seria facultativo. Aí até mais o restante seria proibida a crase. Uso de crase. Não, a questão das horas, só para ficar claro aqui, porque a questão de horas também tem uma regra específica, né? Tem uma regra específica aqui. Deixa eu só olhar para você. Deixa eu voltar nessa questão. Eu acho que eu confundi, coloquei errado. Tá, só um momentinho. Olha, na questão de horas, a crase ela deve ser utilizada antes da indicação de um horário ou de horas marcadas, exceto se o artigo definido feminino estiver precedido das preposições até, desde, após, entre ou para. Tá? Essa é a particularidade, mas o que você tem que lembrar é isso. Hipótese de crase facultativa. Após preposição até, antes de pronome possessivo feminino e antes de nomes, palavras femininas
nomes femininos, entendeu? Beleza. Obrigada. Beleza? Uhum. Pessoal, então é isso. Mais alguma dúvida? Ok, então. Agradeço aí a participação de todos, tá? A gente se vê até a próxima semana. Tchau, tchau.